agradecendo a Jesus a oportunidade que Ele nos concede de estudarmos a sua boa nova, agradecendo a presença dos nossos amigos e benfeitores espirituais que nos auxiliam, que nos ajudam nos nossos estudos, rogando a eles que abençoem todos os irmãos e irmãs aqui presentes, que essas bênçãos possam ser levadas aos nossos lares, aos nossos familiares, para aqueles que sofrem nos hospitais, os que se encontram em casas de reclusão, para aqueles que perambulam pelas ruas, necessitados. As bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre presentes nessa casa abençoada. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos do mal, pois que vossos são o reino, o poder, a majestade, a glória para todos sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus nosso Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, de estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos iniciando os nossos estudos evangélicos e doutrinários dessa noite, na santa e bendita paz que se seja. No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 1. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que é João Batista, outros que é Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Evangelistas Mateus e Marcos, capítulo 16, 13 a 17 e 8, 27 a 30. Nesse ínter, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é então esse de que ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Evangelista Marcos, capítulo 6, versículos 14 a 16. Evangelista Lucas, capítulo 9, versículos 7 a 9. Após a transfiguração, seus discípulos então o interrogaram dessa forma: por que dizem os escribas que precisam que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que foram de João Batista que ele falava. Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13, Marcos, capítulo 9, versículos 11 a 13. No Livro dos Espíritos, a pergunta 166: como pode, sobre a reencarnação, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Sofrendo a prova de uma nova existência. Letra A. Como explica essa nova existência?
será pela sua transformação. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se a alma, indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. Letra B. A alma passa então por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Terceira pergunta aqui na letra C. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Resposta dos Espíritos: evidentemente. Lucas. Meus caros irmãos, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe nessa nossa noite de estudos e de encontros, que com o propósito aqui do aprendizado, de nos iluminarmos um pouco mais. Meus amigos, nesse mês de abril, desse ano de 2026, foi programado para que a gente estude durante as terças-feiras, ou seja, nas próximas terças-feiras, até o fim do mês, nós vamos estudar esse capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é: Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Qual que é o grande tema, meus irmãos, desse capítulo, a grande lição que nós vamos aqui desenvolver e assimilar? Nesse capítulo, um dos capítulos iniciais do Evangelho segundo o Espiritismo, o codificador teve por objetivo resgatar, a palavra correta é essa, resgatar, explicar e desenvolver uma grande lei divina que faz com que tudo faça sentido, que é a lei da reencarnação. É uma lei, meus amigos, tão importante, mas tão relevante para que a gente compreenda a nossa vida, tudo que está à nossa volta, e até mesmo as situações que ocorrem conosco e com as pessoas à nossa volta, sejam elas quais forem, que não é à toa que lá em Paris, no cemitério Père Lachaise, onde foi sepultado o corpo de Kardec, consta uma frase que ilustra essa lei: nascer, morrer, renascer, tal é a lei. Acho que sim. Progredir sempre, tal é a lei. Obrigado, João, pelo complemento. Nascer, morrer, renascer, progredir sempre, tal é a lei. Essa lei, meus amigos, ela é tão relevante, ela tem tanta força, ela é tão importante, que ela muda os destinos da humanidade. E nós vamos observar que esse capítulo do Evangelho é um dos capítulos que mais possui citações bíblicas. Talvez seja o que mais possui mesmo, se a gente contar aqui de maneira absoluta. Por quê? Qual o grande objetivo que o codificador visava ao proceder dessa maneira? Mostrar para nós que a lei da reencarnação não é uma inovação espírita. Pelo contrário, é uma lei. Os quatro estão citados, né? Ou seja, em todos os evangelhos nós temos citações, e nós vamos perceber que quando Kardec cita aqui para a gente diversas passagens do Novo Testamento, e até mesmo, meus amigos, algumas passagens do Velho Testamento, nós vamos ver que é um princípio presente na humanidade há muitos séculos. Há muitos séculos. O Antigo Egito acreditava e divulgava, ensinava a reencarnação. Os velhos povos do Oriente também, no hinduísmo, no budismo, etc.,
E mesmo no seio cristão, nós vamos ver que Jesus não negou a crença, um tanto quanto superficial dos judeus, que acreditavam numa espécie de ressurreição, é o que nós vamos explicar. O Cristo não combateu essa crença, mas pelo contrário, o que o Jesus fez? Ele trouxe princípios dessa lei, mas ele não pôde desenvolvê-la, explicá-la com mais profundidade, porque o povo à época não entenderia. Conforme nós vamos ver na semana que vem, quando a gente estudar o diálogo de Jesus com Nicodemos, o doutor da lei. Então, quais são algumas evidências da presença dessa grande lição contidas na Bíblia, em especial no Novo Testamento? O primeiro deles, meus irmãos, é o diálogo de Jesus com os discípulos, um diálogo interessantíssimo, jamais na segunda metade do Evangelho de Mateus, quando Jesus perguntou para Pedro e para os discípulos o que diziam a respeito dele. E aí então eles trouxeram a opinião corrente, ou seja, o que as pessoas dizem a meu respeito? Aí os discípulos disseram: olha, mestre, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é Jeremias, ou algum dos profetas. Ora, o que a gente observa aqui, meus irmãos? Se o povo assim afirmava, eles acreditavam o quê? Na possibilidade do regresso. Esse texto é bíblico, está presente para todos nós que estudamos o Novo e o Velho Testamento, aqui no caso um trecho do Evangelho de Mateus. Então os judeus acreditavam sim na possibilidade do regresso, embora sem detalhes, sem exatidão, com muita imprecisão, com uma crença de algum modo vaga, de algum modo imprecisa. Foi então que ele perguntou para Pedro: e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: bem-aventurado és, Simão, porque não fora a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Essa passagem, meus irmãos, ela inclusive ilustra um dos capítulos do livro Boa Nova. Quem depois quiser ver um pouco mais do contexto desse episódio aqui, desse diálogo de Jesus com os discípulos, pesquisem lá no livro Boa Nova o capítulo intitulado Vigilância, que aí nós vamos ver Pedro sendo inspirado pelo alto e pouco tempo depois sendo inspirado pelo alto, como que a gente muitas vezes oscila, né, em questão de segundos ou de poucos minutos, entre a inspiração superior ou a inspiração inferior. Pois bem, o segundo episódio nós vamos ver aqui, já no capítulo, no Evangelho de Marcos e de Lucas, um diálogo onde os evangelistas reportaram para a gente o seguinte: Herodes ouvira falar de tudo o que fazia Jesus, e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é esse então de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por ele. Então está aqui o que para a gente? Uma segunda evidência dessa crença que os judeus tinham quanto à possibilidade do regresso, de que alguém que já viveu voltasse a viver, pudesse voltar novamente. E aí nós vamos ver Kardec explicando para a gente num texto sucinto, mas muito claro, muito objetivo, dizendo assim: a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. Para a gente entender, meus amigos, às vezes, alguns termos, algumas referências bíblicas, pode ser que a gente não compreenda exatamente de quem se trata ou a quem se refere. Quando a gente ouve falar, por exemplo, dos saduceus, qual a fonte de pesquisa e de informação que a gente tem? A própria introdução do Evangelho segundo o Espiritismo explica para nós. Basta a gente pesquisar lá que nós vamos ver que era uma seita minoritária dentro do judaísmo,
que se assemelhavam de alguma forma aos materialistas da atualidade, que era o seguinte: eles acreditavam na existência de Deus, mas que Deus se manifestava na nossa vida atual e nada mais. Portanto, quando vinha a morte, era o fim de tudo. Ou seja, morreu, acabou. Era o que eles acreditavam, os saduceus. Então, para eles, essa crença era inadmissível. A possibilidade de uma reencarnação, de uma ressurreição. O que não era o caso da maioria do povo judeu. Até mesmo do partido dominante, que era o farisaísmo. O farisaísmo, por exemplo, admitia a possibilidade do retorno. Continua Kardec explicando. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e de sua ligação com o corpo. Ou seja, o que eles tinham, meus amigos, eram noções vagas. E a gente pode ter uma ideia disso na nossa atualidade, no seguinte aspecto. Se nós hoje em dia fizéssemos uma pergunta, uma pesquisa, e colocasse aí na sociedade a seguinte pesquisa, a seguinte pergunta: você acredita na reencarnação? Possivelmente a resposta no seio da coletividade brasileira é de que a maioria da população diga que sim. Existem pesquisas nesse sentido, mesmo não sendo o espiritismo uma religião predominante, mesmo sendo aí os espíritas, segundo o último censo, inferiores a 5% da população brasileira. Entretanto, é uma crença, é um princípio generalizado na nossa sociedade. Por quê? É uma herança milenar que a gente traz. É um conhecimento que vem de longe. Até mesmo lá nos antigos povos gregos, por exemplo, Pitágoras passou muito tempo no Egito e levou para a Grécia muito sobre o conhecimento da reencarnação. E isso incorporou de alguma forma também na cultura ocidental. Pois bem, então os judeus também tinham noções vagas e incompletas. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Ou seja, você acredita, meu filho? Acredito, mas como que há? Eu não sei. Como que isso acontece? Não sei te dizer, não sei explicar. Talvez hoje em dia com a reencarnação nos também respondam dessa maneira. Você acredita em reencarnação? Acredito, mas como que funciona? Isso eu não sei não. Ou seja, é uma noção vaga. Designaram pelo termo ressurreição o que o Espiritismo, mais judiciosamente, ou seja, com mais critério, chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. Então vejam aqui, meus amigos, Kardec começa a fazer uma distinção importante para nós. A crença dos judeus, que era mais na linha da ressurreição, nós passamos pela Páscoa há poucos dias, então esse tema está de certa forma bem recente para todos nós. O Espiritismo vem hoje e mostra para a gente o seguinte: uma vez rompido o laço que prende o espírito à matéria, que a doutrina espírita, meus irmãos, dá o nome de cordão fluídico, esse é um processo, pelo que a gente sabe até então, irreversível. Ou seja, uma vez rompido esse laço, o corpo entra em seu processo de natural decomposição e o espírito liberta-se para o mundo espiritual, para seguir a sua trajetória evolutiva. O dogma da ressurreição prevê o quê? O retorno à vida de um corpo já morto. E, inclusive, meus irmãos, nós temos um episódio no Evangelho que muitas vezes é citado como um exemplo dessa possibilidade, que seria a situação ocorrida com Lázaro. E o Espiritismo vem e explica para a gente com muita propriedade, com muito detalhamento, com muita razão, com muita coerência, o que ocorreu, por exemplo, com Lázaro, que era uma pessoa muito próxima, muito amiga de Jesus, que era um processo de um sono profundo do corpo, uma chamada catalepsia, no qual o corpo entra como que num estado vegetativo,
né, como se fosse hoje um coma induzido, um estado de coma profundo, e que ali ainda existe a ligação do espírito com o corpo. Ou seja, ainda existe a vida física, mesmo que em estado latente, em estado quase que adormecido ou apagado. E nessa situação é possível reanimar-se o corpo e ele voltar à vida. Então, Kardec faz aqui para a gente a distinção do seguinte: o que os judeus acreditavam com muita imprecisão, o Espiritismo hoje nos mostra o seguinte: uma vez ocorrido o desprendimento do corpo físico do espírito, esse processo é definitivo. O corpo inicia o seu processo de decomposição e o espírito então retorna, sim, mas um novo corpo, numa nova veste, um novo corpo de carne que será preparado para ele, ao qual ele então ocupará ou movimentará em maior ou menor tempo, conforme a programação e as necessidades da alma. A reencarnação, continua Kardec, é a volta da alma ou do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia sim aplicar-se a base, mas não a Elias, nem aos outros profetas que já tinham 400, 600, 800 anos que tinham falecido. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João foi visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. E aí a gente vai ver que o Evangelho é cheio de informações nesse sentido, para mostrar para a gente que a situação da reencarnação de Elias, da volta de Elias ao plano físico, como João Batista, é algo incontestável. Por que é incontestável, meus irmãos? Desde a gestação de João Batista, nós temos narrativas evangélicas. João Batista veio como filho de Lázaro e de Isabel, ela já na condição de uma mulher mais velha, ainda assim teve a sua gestação, né? E ali veio o desenvolvimento dele enquanto criança. Ele era 6 meses mais velho do que Jesus, eles eram primos. Ali também nós temos, por exemplo, no livro Boa Nova, um episódio no qual os dois se encontram quando ainda crianças e depois seguem cada um rumo, né, o seu caminho de vida, até que lá na frente nós vamos ver em paralelo as vidas de Jesus e de João Batista. Portanto, ao afirmar que Jesus seria João Batista de volta, é alguém que conheceu muito pouco ou quase nada, ou superficialmente, dos laços que envolviam Jesus e o próprio João Batista. E o Evangelho é cheio de evidências nesse sentido, para que nós não tenhamos dúvida a esse respeito. Ou seja, meus irmãos, a situação de João Batista como o retorno do profeta Elias é repleta de evidências bíblicas que estão dispostas para a gente. Inclusive, uma delas do Velho Testamento. No último profeta do Velho Testamento, Malaquias, nós vamos ver lá, ele tem um livro curto, no capítulo 4, no versículo 5, consta o seguinte: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ou seja, Elias retornaria como alguém que viria como precursor da chegada do Messias. E assim nós vamos ver outros profetas também dizendo a respeito do retorno de Elias, concomitante à chegada do Messias à face da terra. Então nós temos inúmeras evidências e demonstrações disso na Bíblia, no Novo quanto no Velho Testamento. Pois bem, meus amigos, uma das evidências que às vezes a gente não se percebe e que está constante para a gente, no primeiro capítulo do Evangelho, que uma ocasião nós comentamos, e que, graças à doutrina espírita, nós percebemos, foi trazido ao povo judeu na mais remota antiguidade.
Quando a gente lembra, por exemplo, da tradição dos judeus, nós já aprendemos que os 5 primeiros livros do Velho Testamento são também os 5 livros que compõem a Torá, que é o livro sagrado do judaísmo. Portanto, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. No livro de Êxodo, nós recebemos, enquanto humanidade, o maior código que se tinha até então, que foram os 10 mandamentos, que vieram por intermédio da mediunidade de Moisés, no alto do Monte Sinai, na jornada dele com o povo pelo deserto, na península do Sinai, a caminho da terra prometida. E vejam, meus irmãos, o conteúdo do primeiro mandamento. Vejam como que o princípio da reencarnação estava presente desde aquela época, nos 10 mandamentos, que às vezes a gente não percebe, mas o Evangelho segundo o Espiritismo vai trazer um detalhe para a gente. Vejam só. Qual vem a ser o primeiro mandamento? Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, onde o povo havia permanecido por mais de 400 anos, o povo judeu, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Aí, essa é a citação que Kardec, não, quer dizer, trouxe do primeiro mandamento. Vem uma nota de pé de página da fé que vai complementar a lição para a gente. Vejam que interessante. Allan Kardec cita a parte mais importante do primeiro mandamento e deixa de transcrever as seguintes frases. Porque eu, ou seja, qual que é a continuidade do primeiro mandamento? Porque eu, o Senhor vosso Deus, sou Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais dos filhos na 3ª e na 4ª gerações daqueles que me aborrecem, e uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6. Aí vejam a continuidade agora da explicação que a FEB nos trouxe, a Federação Espírita Brasileira. Nas traduções feitas pelas igrejas católicas e protestantes, essa parte do mandamento foi truncada para harmonizá-la com a doutrina da encarnação única da alma. Onde está na 3ª e na 4ª gerações, conforme a tradução brasileira da Bíblia, a tradução de Zamenhof, mudaram o texto para até a 3ª e 4ª gerações. Olhem só, meus amigos, tem uma pequena diferença e nós vamos entender a grande diferença que ela faz. Na 3ª e 4ª gerações foi modificado para até a 3ª e 4ª gerações. Esses textos truncados que aparecem na tradução da Igreja Anglicana, na Católica de Figueiredo, na Protestante de João Ferreira de Almeida e outras, tornam monstruosa a justiça divina, pois que filhos, netos, bisnetos, tetranetos inocentes teriam de ser castigados pelo pecado dos pais, avós, bisavós, tetravós. Foi uma infeliz tentativa de acomodação da lei à vida única. O texto certo, que por mercê de Deus, ou seja, por bênção divina, já está reproduzido pelas edições recentíssimas a que nos referimos, tradução brasileira de Zamenhof, que confere com São Jerônimo, mostra que a lei ensina veladamente a reencarnação e as expiações e provas. Ou seja, a lei de Moisés já ensinava. Como? E vai explicar para a gente. Na 1ª e na 2ª gerações, como contemporâneos de seus filhos e netos, o espírito culpado ainda não reencarnou. Mas, um pouco mais tarde, na 3ª e na 4ª gerações,
ele já pode ter voltado e recebe as consequências de suas faltas. Assim, o próprio culpado e não outro paga pela sua dívida. Logo, tem de se excluir a primeira e segunda gerações e expressar na terceira e quarta como realmente é o original. Achamos conveniente acrescentar aqui essa nota para facilitar a compreensão do estudioso que confronte a sua tradução da Bíblia com a citação do mestre. Então vejam, meus amigos, que é um princípio milenar que já está disposto para nós. E de fato, quantas obras da doutrina espírita mostram nós, na condição muitas vezes de uma família espiritual numerosa, reencarnando no seio daqueles que nós convivemos e conhecemos, e vamos, no fundo, acabar colhendo aquilo que nós mesmos plantamos, na condição, às vezes, de um bisneto, de um tetraneto, o que demonstra também, mostra para a gente, que alguns entes queridos nossos possivelmente vão voltar também no nosso seio, na condição de um netinho, de um bisneto, né, de um descendente, aí dentro, né, da sucessão das gerações que se sucedem. Pois bem, visto então, meus amigos, que é um princípio milenar, as evidências claras que estão disponíveis para a gente, que esse capítulo do Evangelho vai citar para a gente a exaustão, de maneira muito farta, e ainda assim não vai esgotar as citações presentes para a gente no texto bíblico, nós gostaríamos agora de encerrar a nossa participação com uma poesia de um poeta que muitos de nós possivelmente já conhecemos, já ouvimos falar, um poeta baiano, talvez dos mais famosos, Castro Alves. Eu me lembro, inclusive, com muito carinho da minha avó, porque ela gostava muito das poesias dele. E ele tem uma poesia no livro Parnaso de Alentuno, que vai falar para a gente sobre essa lei divina maravilhosa, que é a lei da reencarnação. E vai dizer assim para a gente. O título da poesia é Marchemos. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz voltar. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. O fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando o aroma leve na aragem do vento que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija que borda o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. O escopo dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz, transformando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor. Deus somente ao seu amor, o universo é o seu altar.
terra, às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais, reflexos perenes, inesquecíveis. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade e cujo amor a verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador, é Céline com sua arte, ou Sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando o selvagem infeliz. É a lição da humildade, de extremosa caridade, do pobrezinho de Assis. Oh, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia. Nas fainas do evoluir, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente, caminhar. O amor é a luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança, para o infinito marchar. Que Deus nos ampare a todos. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, eu começo fazendo aqui menção a um fato que estamos acompanhando nas televisões e que eu gostaria de retransmitir aqui para todos. A seguinte expressão eu gostaria que todos aqui acompanhassem com atenção. E quando nos aproximamos do ponto mais próximo da Lua e estando no ponto mais distante da Terra, enquanto continuamos a desvendar os mistérios do cosmos, eu gostaria de lembrá-los de um dos mistérios mais importantes da Terra, que é o amor. Cristo disse, em resposta ao que foi o maior comando de Deus, que era amar a Deus acima de todas as nossas forças. Ele também, sendo um ótimo professor, disse que tão importante quanto amar a Deus é amar o próximo como a si mesmo. E assim, no momento em que nos preparamos para perder a comunicação de rádio aqui na espaçonave, atrás da Lua, nessa região do espaço, nós ainda vamos sentir o amor de todos vocês na Terra. E para todos vocês que estão aí embaixo na Terra e ao redor da Terra, nós te amamos aqui da Lua. É a mensagem do piloto da nave Artemis, que está nesse momento acabando de contornar a Lua na missão tripulada que percorreu a maior distância até hoje da Terra, que é o Jeremy Hansen, e que antes de perder o contato no rádio fez questão de reproduzir a mensagem insuperável do amor que Deus nos concedeu como lei universal e que Jesus Cristo nos trouxe, explicou e exemplificou. Eu queria compartilhar essa mensagem que me tocou muito o coração com todos vocês, irmãos e irmãs aqui do Solar, nessa noite de hoje. Estamos estudando também hoje, meus irmãos e minhas irmãs, a questão 161 do Livro dos Espíritos. Lucas se ateve com muita felicidade sobre o estudo das passagens evangélicas
e aqui de fato nós teremos nos 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo as informações trazidas pelos 4 evangelistas. Semana que vem estudaremos o Evangelho de João, onde ele traz o célebre diálogo de Jesus com o doutor da lei, Nicodemos. E nós estamos, portanto, estudando a lei da reencarnação, procurando compreender melhor essa lei que significa para todos nós uma bênção divina, que parte das culminâncias infinitas do amor de Deus e nos dá a oportunidade do recomeço. E eu perguntei, por curiosidade, uma inteligência artificial que nós exploramos lá no escritório, e pedi a ela que me fizesse um comentário na forma de poesia a respeito da reencarnação, da lei da reencarnação e as bênçãos da lei de Deus. E numa parceria feita entre ela e eu, surgiu o seguinte poema. Eu achei interessante. E diante dessa situação nova que estamos vivendo no mundo, que é a realidade da inteligência artificial, que nós vamos ter que espiritualizar com o passar do tempo, porque ela não faz nada mais, nada menos do que algoritmicamente transferir o conjunto das inteligências humanas. E a inteligência humana, meus irmãos, reflete os sentimentos humanos. E em razão disso, surgiu aqui o poema do recomeço, pequenininho, evidentemente que nem de longe, mas nem de longe, retrata a beleza da poesia do nosso inesquecível Castro Alves, o grande poeta brasileiro. Mas o poema do recomeço diz o seguinte: se a bondade de Deus fosse apenas um perdão de palavras, seria um abraço que nos deixa estagnados. Mas porque Ele é bom, Ele nos dá a escola, e porque nos ama, Ele nos oferece o tempo. A reencarnação é o amanhecer contínuo da alma. É a prova de que Deus não desiste do escultor só porque ele errou o primeiro traço no mármore. Ele nos dá uma pedra nova, uma nova manhã, dizendo em silêncio: tenta outra vez, meu filho, até que sejas a luz. A bondade divina é o oceano infinito. A reencarnação é o barquinho que, mesmo naufragando, é trazido de volta à praia pela maré da misericórdia. Não para que o marinheiro tema o mar, mas para que ele aprenda, enfim, a arte de navegar. Cada vida é um verso de um longo poema. Deus é o autor que não apaga o borrão com a ira, mas que escreve por cima com a tinta da esperança, transformando nossas falhas de ontem na sabedoria que escreveremos amanhã. Então, aqui uma parceria da inteligência artificial com este que vos fala. Nós lembramos aqui a figura do inesquecível Francisco Cândido Xavier. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, todos nós, qualquer um, pode começar agora e fazer um novo fim. De modo que nós precisamos, ao compreendermos a realidade da lei da reencarnação, encher os nossos corações de alegria e de esperança, para compreendermos que Deus nos dá as oportunidades infinitas. E às vezes, essas oportunidades, meus irmãos, minhas irmãs, ocorrem nessa própria vida. Quantas vezes, espiritualmente, nós não reencarnamos numa própria existência? Significa que renascemos diante de novas promessas,
de novas realidades que resolvemos encarar e realizar, fazer, em função dos erros que nós finalmente descobrimos estar incorrendo e resolvemos renascer nessa própria vida espiritualmente. Isso aconteceu, por exemplo, segundo ele mesmo conta em suas confissões, o inesquecível Santo Agostinho, um dos pais da igreja, que diz claramente, reconhecido que era como um réprobo, depois de encontrar a minha mãe, o Espírito, Santa Mônica, resolvi então me afervorar diante da lei de Deus. E Santo Agostinho então tem a missão de reconduzir os destinos da igreja nascente ao seu leito cristão, genuinamente cristão. E ele cumpre esse trabalho, essa missão que lhe confiou nosso Senhor Jesus Cristo. Lembremos ainda o patrono dessa casa, Paulo de Tarso, que renasceu espiritualmente às portas de Damasco, quando encontra o Cristo que ele perseguia e não entendia. E depois de experimentar a cegueira que faz refletir quão fugaz são os momentos da vida, o poder, a importância pessoal, a riqueza, a influência, com que tudo isso era passageiro, e ele entendeu isso ao estar diante daquele ser supremo que aparece no deserto, às portas de Damasco. E albergado numa pequena pousada, na rua direita, e visitado por aquele a que ele fora perseguir, Ananias, que lhe restaura a vista e renasce então nessa vida mesmo, em uma vida mesmo, o grande apóstolo dos gentios, o amigo de Jesus, que confiou nele próprio como sendo o vaso escolhido para cumprir a missão de levar o cristianismo a todo mundo. Quando Jesus, meus irmãos, chega a Galileia para iniciar o seu trabalho de revelação do reino de Deus, quando ele chega para poder anunciar a lei do amor, que a humanidade até então não conhecia, exceto em pequenas comunidades que estavam ali presentes em volta da Galileia, como uma estratégia divina para, de certa forma, preparar o povo escolhido para a vinda do Messias. E nós citamos aqui um livro que recentemente acabamos de ler, que tem o título de A Grande Espera, que retrata uma das reencarnações do nosso conhecidíssimo e festejado Eurípides Barçanufo, na condição de um romano que se transforma num essênio, vivendo ali na Palestina. E a grande missão que essas criaturas que se agrupavam em comunidades muito organizadas, onde o trabalho, o respeito, a vida absolutamente regrada e em absoluta devoção ao Pai e à espera do seu Filho, que era Jesus, a grande estrela, era exatamente a demonstração clara de que eles sabiam que essa estrela um dia viria até a Terra e transformaria os corações humanos. Pois eis que o Mestre então pisa na terra dos galileus, dos judeus, traz a sua mensagem de amor, a sua mensagem insuperável, e Jesus encontra o mundo como? Como é que era o mundo que Jesus aqui pisou? Tínhamos aí duas representações que a história nos mostra como sendo o ápice da nossa civilização naquele tempo.
encontrar, por exemplo, os gregos, a Grécia, no apogeu do pensamento filosófico, especialmente quando governada por Péricles. E outros inúmeros filósofos, pensadores, que no passado vieram na Grécia e formaram o pensamento ocidental, especialmente da filosofia, que inspirou a filosofia, como Sócrates, como Platão, e que amenizaram diversos artistas, transformando a Grécia em um ponto luminoso da intelectualidade humana. Essa foi a Grécia que existiu no tempo de Jesus. Jesus ainda conheceu e esteve presente junto ao grande Império Romano, um império que dominava quase que todo o mundo conhecido e que havia desenvolvido uma organização social absolutamente não apenas próspera, mas também extremamente avançada para aqueles tempos, que tinha construído um exército imbatível, erguido um exército imbatível, que criara o serviço de correios, que criara o serviço de distribuição de águas e de esgotamento sanitário, que criou um sistema político que era o que existia de mais moderno naquele tempo, especialmente no tempo da República Romana, em que os senadores, representando o povo, escolhiam aquele que ia governar, até que os imperadores então estabeleceram o poder absoluto naquelas terras. Então, foi esse o mundo que Jesus encontrou, mas nós poderíamos pensar, mas o Cristo então encontrou o mundo, especialmente o mundo ocidental, extremamente bem influenciado, de certa forma sim, mas infelizmente, meus irmãos, para a mancha inesquecível que a história nos trouxe e que fez parte dessa civilização, uma parte triste, é que nós encontramos na Grécia, mesmo com tanto esplendor do pensamento, nós vamos encontrar ainda toda essa inteligência convivendo, por exemplo, com a escravidão. Os gregos diziam que não for grego é bárbaro. Que não pensar como nós, aqui na Grécia, é exatamente um bárbaro, um culto que precisa ser escravizado para poder ser ensinado. Nós vamos ver na própria civilização romana o trabalho sendo considerado uma atividade de desonra. O trabalho era algo que dizia respeito aos escravos. Os povos, quando conquistados, tinham seus lares desfeitos e eram levados cativos para serem comprados pelas famílias ricas de Roma. E aqueles escravos mais inteligentes, via de regra, eram cegados para que não fugissem e passavam então a ser os preceptores, os professores das famílias ricas, das famílias tradicionais do Império Romano. As mulheres deixaram de ter a sua posição de influência maior dentro do lar, e de tanta riqueza que o Império ostentava, elas deixaram a função do lar para escravos e passaram então a viver uma vida ociosa dentro da própria sociedade, iniciando assim o declínio do Império Romano. Então, meus irmãos, foi nesse ambiente que Jesus, nesse ambiente planetário que Jesus inicia a sua missão aqui na Terra, de trazer o Evangelho de luzes e de iniciar para a humanidade os ensinamentos acerca da reencarnação. Os seus discípulos, para quem ele falou, tenho certeza que de certa forma compreenderam, de alguma sorte, os ensinamentos de Jesus. Mas o doutor da lei que o procura na escuridão da noite, com medo de ser reconhecido, e nós estudaremos essa lição aqui no sábado que vem, então não vou dar nem um spoiler aqui nesse momento,
Mas esse doutor da lei, então, procura o Cristo. E, em suma, nós constatamos que, embora fosse aquele tempo em que Jesus deveria vir, segundo a sua própria programação, a humanidade ainda estava longe de poder compreender a lei da reencarnação, porque os seus próprios, a própria nata intelectual de Jerusalém, sequer possuía uma noção dessa lei e daqueles ensinamentos. E passados, meus irmãos, quase 2 milênios, cumpre-se então a promessa de Jesus, que nos encaminha um Consolador, que ficaria conosco, segundo as suas palavras e a sua promessa, para toda a eternidade, e que nos traz então de maneira clara, de maneira límpida, nos ensinando a amar ainda mais o nosso Deus, o nosso Pai Altíssimo e Misericordioso, que é a lei da reencarnação, nos explicando os mistérios do mundo, no que diz respeito à nossa herança espiritual, no que diz respeito às nossas atuais existências, de onde que nós viemos, por que temos a família que temos, por que sofremos, por que temos determinadas habilidades e outras não, por que o mundo ainda é senhor de tantas diferenças, de tantas desigualdades, e o que fazer com aqueles que, mesmo conhecendo os caminhos que Jesus nos ensinou, ainda insistem em paralisar o progresso do nosso planeta? O que dizer para os próprios espíritas, que mesmo conhecendo a realidade da reencarnação, ainda insistem em reviver determinadas deformidades espirituais trazidas de longos e longas vidas passadas, e que mesmo sabendo delas, às vezes não havíamos força suficiente para poder combatê-las. E é com essa lembrança que trago aqui, para encerrar a minha participação, uma crônica trazida pelo nosso querido irmão X, que está no livro Contos e Apólogos, cujo título é A Ficha. Vamos ver se cai a ficha de nós espíritas. João Mateus, distinto pregador do Evangelho na seara espírita, na noite em que atingiu meio século de idade, ou seja, quando ele fez 50 anos, é o que aconteceu com João Mateus. Depois de orar enternecidamente com os amigos, foi deitar-se. Sonhou que alcançava as portas da vida espiritual, e deslumbrado com a leveza de que se via possuído, intentava alçar-se para melhor desfrutar a excelsitude do paraíso, quando um funcionário da passagem celeste, no sonho dele lá dentro, se aproximou a lembrar-lhe solícito. Ele sonhou quando fez 50 anos e chegou lá no mundo espiritual e encontrou com um espírito. O espírito então disse para ele: meu amigo João, para evitar qualquer surpresa desagradável no avanço, convém que você faça uma vista de olhos na sua própria ficha. Então, meu caro, antes de você ver como é que é, dar uma olhadinha lá de como que é o paraíso, vamos dar uma olhadinha primeiro na sua ficha. O anjo convidou ele para fazer uma análise. E o viajante recebeu um primoroso documento, cuja face leu espantadiço: João Mateus, renascimento na Terra, 1904. Berço manso, pais carinhosos e amigos, inteligência preciosa, cérebro claro, instrução digna, bons livros, juventude folgada, boa saúde, invejável noção de conforto,
sono calmo, excelente apetite, seguro abrigo doméstico, constante proteção espiritual, nunca sofreu acidentes de importância. Aos 20 anos de idade, empregou-se no comércio, casou-se aos 25, em regime de escravização da mulher, ou seja, ele casou e escravizou a mulher dele, né? No sentido de estabelecer um relacionamento meio absurdo, né? Desses que a gente, infelizmente, de vez em quando ouve falar aí, né? Católico romano até os 26 anos. Presenciou sem maior atenção 672 missas. Aos 27 anos, transferiu-se para as fileiras espíritas. Compareceu a 2.195 sessões de espiritismo, sob a invocação de Jesus. Realizou 1.602 palestras e pregações doutrinárias. Escreve cartas e páginas comoventes. Notável narrador, polemista cauteloso, 4 filhos, boa mesa em casa, não encontra tempo para auxiliar os filhos na procura do Cristo. Efetuou 106 viagens de repouso e distração. Lembremos, isso até os 50 anos de idade. Grande intolerância para com os vizinhos, refratário a qualquer mudança de hábitos para a prestação de serviços aos outros. Nunca percebe se ofende o próximo por meio da sua conduta, mas revela extrema sensibilidade diante da conduta alheia. Relaciona-se tão somente com amigos do mesmo nível. Sofre horror às complicações da vida social, embora destaque incessantemente o imperativo da fraternidade entre os homens. Sabe defender-se com esmero em qualquer problema difícil. Além dos recursos naturais que lhe renderam respeitável posição e expressivo reconforto doméstico, sob o constante amparo de Jesus, por intermédio de múltiplos mensageiros, conserva bens imóveis no valor de 600 mil cruzeiros, lá de 1950, e guarda em conta de lucro particular a importância de 302 mil cruzeiros. Para Jesus, que o procurou na pessoa de mendigos, de necessitados e doentes, deu durante toda a vida 90 centavos. Para cooperar no apostolado do Cristo, já ofereceu 12 cruzeiros às obras assistenciais. Débito está aqui, pontinhos. Quando ia ler um item referente às próprias dívidas, fortemente impressionado, João acordou. Era manhãzinha. À noite, bem-humorado, reuniu seus companheiros, relatando-lhes a ocorrência. Estava transformado, dizia. O sonho modificara-lhe o modo de pensar. Consagrar-se-ia doravante a trabalho mais vivo no movimento espírita. Pretendia renovar-se por dentro. Reuniria agora palavra e ação. Ou seja, ele queria uma reencarnação em vida. Dessas que eu falei aqui, de Paulo de Tarso, né? As que eu falei aqui, repetindo, a história de Santo Agostinho. Ele queria tentar fazer isso aqui na vida. Para isso, achava-se disposto a colaborar substancialmente na construção de um lar destinado à recuperação de crianças desabrigadas que desde muito desejava socorrer. A experiência daquela noite inesquecível era de certo um aviso precioso. E sorridente, despediu-se dos irmãos de ideal, solicitando-lhes novo reencontro para o dia seguinte.
esperava assentar as bases da obra que se propunha levar a efeito. Contudo, na noite imediata, quando os amigos me bateram a porta, vitimado por um acidente das coronárias, João Mateus estava morto. Meus irmãos, bendita oportunidade que o Pai, o Criador, nos concede, né? Bendita a bondade divina que nos permite retornar para rever mais fortalecidos os nossos equívocos do passado e tentar corrigi-los apesar dos desafios da vida. Mas nós esquecemos o que fomos em vidas anteriores. Mas nós esquecemos as promessas que nós fizemos lá no mundo espiritual antes de reencarnarmos. Mas nós esquecemos aquilo que de bom a gente fez a outrem e que nos fortaleceu e cujas influências precisamos seguir. Meus irmãos, para isso Deus nos deu uma ferramenta absolutamente precisa, totalmente perfeita, que é ao mesmo tempo uma memória interior que nos guia para o cumprimento, pelo menos parcial, daquilo que nós prometemos antes de reencarnar, e que ao mesmo tempo se estabelece dentro de nós como sendo o tribunal da nossa probidade interior, que é a nossa consciência. Sigamos, nós iremos acertar nessa vida. Que Jesus nos abençoe. Uma boa noite a todos. Vamos agora fazer a nossa oração. Eu pediria a nossa querida irmã Dona Francisca para fazer a prece de encerramento. O Pins quer falar de alguma coisa para nós. Meus amigos, só uma pequena correção aqui. O pai de João Batista era Zacarias, e não Lázaro, conforme eu disse há pouco, tá? Lázaro era um amigo muito querido de Jesus. Imagina alguém que reencarnou aqui na terra, junto com duas irmãs, Marta e Maria, e que Jesus tratava como amigo. Que em algumas oportunidades Jesus fez questão de deixar os discípulos onde estavam para poder ir para a casa de Lázaro, de Betânia. É interessante que lá Jesus se refazia, e é por essas outras dúvidas que seu avô sempre se referia aos amigos, aqueles verdadeiros, ele dizia assim: a verdadeira amizade é um oásis. Senhor Jesus, nesse instante levamos o nosso pensamento, o nosso coração a vós. Mestre amado e divino, nesse momento em que nós nos reunimos para refletir, estudar, para buscar a água viva dos teus ensinamentos, esse pão divino que desce em forma das tuas palavras, das tuas mensagens, alimentar a nossa alma. Que o Senhor possa, ó Jesus, iluminar a nossa inteligência, dando-nos o discernimento, a compreensão exata daquilo que precisamos aprender com esse pão da vida que o Senhor tem derramado abundantemente em nossas vidas. Que o Senhor ilumine o nosso coração, nos ajudando a trabalhar e educar os nossos sentimentos, que eles se volvam sempre ao sentimento maior, que é o sentimento que se transforma em lei através do amor do nosso Pai, do amor que o Senhor tem por cada um de nós. Ilumine nossos passos,
para que possamos nos dirigir, Senhor, para o Teu caminho, esse caminho onde vamos encontrar sempre a Tua verdade e a vida abundante que tanto necessitamos e desejamos encontrar. Que a Tua misericórdia e o Teu amor nos sustente a todos. E onde houver, Jesus, uma dor, uma lágrima, onde houver uma aflição, que aí haja um mensageiro do Teu coração, levando as bênçãos da esperança, da paz, as bênçãos da resiliência, as bênçãos, Jesus, da fé, do consolo, que verte do Teu coração como luz, sempre disponível a nossas existências. E agradecemos ainda por essa casa, esse oásis divino, onde viemos buscar a força e a coragem para a nossa caminhada em busca da nossa felicidade, Senhor. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, nosso mestre amado, de Paulo de Tarso, querido patrono dessa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos abençoados amigos e benfeitores espirituais, nós estamos encerrando os nossos estudos evangélicos e doutrinários dessa noite, na santa e bendita paz do Senhor Jesus. Os passes vão começar agora, uma vida se formará no salão.